Eu nunca vou esquecer daquela tarde, do vento que batia contra meu rosto enquanto eu caminhava até a porta da casa do meu filho. Eu não tinha avisado que iria visitá-los. Queria fazer uma surpresa, passar um tempo com minha neta e ver como estavam as coisas. Era comum que eu aparecesse de repente, afinal sempre achei que família não precisa de convite para estar perto. Mas naquele dia, a surpresa não foi minha visita. A surpresa foi o que encontrei ao atravessar aquele portão. Antes mesmo de bater a porta, um grito ecoou de dentro, tão alto e áspero que congelou meu corpo. Era a voz do meu filho, alterada, carregada de raiva, gritando com a própria filha de apenas 5 anos. As palavras dele se cravaram em mim como facas. Vai ficar com fome. Por um instante achei que tivesse escutado errado, que talvez fosse um mal-entendido. Mas o choro abafado que se seguiu me tirou qualquer dúvida. Minha neta, minha menina doce e delicada, estava sendo tratada com crueldade dentro da própria casa. O instinto me fez encostar mais perto da porta, ouvindo cada som que vinha de dentro. Eu podia imaginar a cena. Ela, pequena demais para enfrentar a fúria de um adulto. E ele, meu filho, que um dia eu embalei nos braços, agora gritando com a própria filha como se fosse uma inimiga. A cada palavra ríspida que ele jogava contra aquela criança indefesa, um pedaço de mim se quebrava. Foi então que outra voz surgiu, não de consolo ou de intervenção, mas de deboche. Era a esposa dele. E em vez de repreendê-lo, ela ria. Ria como quem se diverte com a dor de alguém, como se o sofrimento de uma criança fosse um espetáculo de entretenimento. Aquilo me deixou enojado de uma maneira que não consigo descrever. Meu coração disparou. Minhas mãos tremeram. Eu sabia que precisava entrar, mas também sabia que precisava manter a calma. Respirei fundo, fechei os olhos por um instante e revivi tantas memórias da infância do meu filho. Os momentos em que ele mesmo fora alvo de minhas broncas, mas sempre dentro de limites, sempre com amor. O que eu ouvia ali não tinha nada de educativo, nada de disciplina. Era pura humilhação, pura descarga de ódio em cima de uma criança que mal entendia o peso das palavras. Com cada segundo que passava, minha indignação crescia. Quando finalmente empurrei a porta e entrei, a cena era ainda pior do que eu havia imaginado. Minha neta estava encolhida em um canto da sala, com os olhos marejados e as mãos pequeninas agarradas ao próprio estômago, como se quisesse proteger-se da fome que lhe haviam prometido. Meu filho estava em pé, em posição de ataque verbal, o rosto vermelho, os punhos cerrados como quem ainda não tinha terminado sua explosão de raiva. E, sentada no sofá, a esposa dele mantinha um sorriso frio, como se tudo aquilo fosse natural, aceitável, parte da rotina. Ao me ver, eles se surpreenderam, mas não houve constrangimento. Apenas um incômodo, como se minha presença fosse um contratempo indesejado. Eu não disse nada de imediato. Fiquei ali, observando, sentindo uma raiva que queimava dentro de mim, mas segurando minhas palavras, porque sabia que qualquer frase precipitada poderia fazer minha neta sofrer ainda mais. A cada segundo eu via no olhar dela um pedido silencioso de socorro, um clamor que ela não tinha coragem de expressar em voz alta. Aquele olhar foi suficiente para me jurar que eu não sairia dali sem fazer algo. Eu podia até não falar na hora, mas dentro de mim já nascia um plano, uma resposta à altura de toda aquela crueldade. O silêncio que fiz naquele primeiro instante não era covardia, mas estratégia. Eu sabia que se confrontasse de imediato, talvez fosse contido pela arrogância deles, pela força de 2 contra 1. Então, apenas caminhei até minha neta, me agachei e a abracei. O corpo dela tremia como se tivesse acabado de atravessar uma tempestade. Eu sussurrei algumas palavras de conforto, nada mais do que: "Estou aqui, vai ficar tudo bem." E senti que ela respirava mais devagar, mesmo que ainda assustada. Ao olhar para meu filho e sua esposa por cima do ombro da menina, percebi que eles não demonstravam arrependimento. Ao contrário,
Havia uma espécie de desdém nos rostos deles, como se minha intervenção fosse ridícula, como se eu não tivesse qualquer poder ali. Foi nesse instante que compreendi a profundidade do abismo que existia entre nós. Não era apenas um erro momentâneo, uma explosão de raiva isolada. Era um padrão, uma escolha de vida baseada no desprezo, no abuso e no egoísmo. E eu, que sempre apoiei meu filho, que estive presente quando ele mais precisou, agora me via diante de um homem que não apenas havia perdido o respeito pelo próprio pai, mas, pior, havia perdido o amor pela própria filha. O choque daquela descoberta me deixou em silêncio por mais tempo do que eu gostaria, mas também me deu clareza. Eu não podia corrigir tudo ali, naquele momento, mas podia guardar cada detalhe, cada palavra, cada gesto e transformar aquilo na base de uma resposta que eles nunca esqueceriam. Enquanto os minutos passavam, fingi normalidade, disfarcei a raiva e limitei-me a observar. Mas, dentro de mim, um pensamento já estava formado. Se eles acreditavam que a força deles estava no dinheiro, na casa que ocupavam e na falsa estabilidade que exibiam, era exatamente ali que eu iria atingi-los. Eu não sairia dali apenas com o peso da dor da minha neta. Eu sairia com a certeza de que não deixaria aquilo impune, porque havia linhas que não podiam ser cruzadas, e eles tinham atravessado todas. Assim terminou aquele primeiro momento, com o grito do meu filho ainda ecoando nos meus ouvidos, a risada da nora me ferindo como veneno, e o abraço frágil da minha neta me pedindo em silêncio aquilo que eu já havia decidido fazer. Eu não sabia ainda como, mas sabia que encontraria o caminho, porque não havia força maior do que a indignação de um avô diante da injustiça. E aquela era apenas a primeira página de uma história que mudaria tudo. Quando me levantei do chão, ainda com minha neta agarrada ao meu peito, percebi a expressão que ela carregava nos olhos. Não era apenas medo. Era um vazio profundo, uma ausência de brilho que nenhuma criança daquela idade deveria conhecer. Olhos de 5 anos deviam refletir curiosidade, esperança, travessuras inocentes. Mas o que encontrei foi uma sombra de alguém que já havia sido ensinado a se encolher diante da vida. O silêncio dela gritava mais do que qualquer palavra poderia. E aquele olhar perdido me marcou de uma forma que eu nunca mais conseguiria esquecer. Era como se ela estivesse se acostumando à dor, como se já tivesse aceitado que sua fome, seu choro e sua fragilidade não tinham importância dentro daquela casa. E aquilo me revoltou mais do que tudo. Minha nora, porém, parecia deleitar-se com a cena. Sentada no sofá, pernas cruzadas, corpo relaxado como quem assiste a uma peça de teatro, ela soltava gargalhadas contidas, um riso frio e zombeteiro que enchia o ar de veneno. Era o riso de quem não apenas concordava com a crueldade do marido, mas se sentia cúmplice, talvez até incentivadora. Ela olhava para mim com uma mistura de desprezo e desafio, como se dissesse em silêncio que aquela era a casa dela, que ali eu não tinha voz nem poder. O contraste entre a inocência da criança encolhida no canto e a satisfação perversa da mãe em vê-la humilhada era tão brutal que me fez estremecer. Meu filho, ainda ofegante depois do acesso de fúria, olhava para mim sem o menor sinal de arrependimento. Havia no semblante dele uma arrogância que eu desconhecia, um olhar duro que parecia se alimentar da dor dos outros. Ele não se incomodava com minha presença, não tentava esconder o que fazia, como se não houvesse nada de errado em gritar com uma criança pequena, como se fosse natural educar pelo terror e pela fome. Foi nesse instante que senti o peso da traição, não apenas como pai, mas como homem que acreditou ter transmitido valores, limites e, acima de tudo, humanidade. Era como se todo o esforço que fiz para dar a ele uma vida digna tivesse sido cuspido de volta no meu rosto. Minha neta, ainda agarrada em mim, escondia o rosto contra meu ombro. Pude sentir suas lágrimas escorrendo, e a cada soluço abafado dela,
Eu sentia mais claramente que aquela casa não era um lar, mas uma prisão. Era um lugar onde amor não passava de fachada, onde autoridade significava opressão e onde a inocência era esmagada diariamente. Olhei para ela e fiz uma promessa silenciosa. Não deixaria que crescesse, acreditando que isso era normal, que era assim que famílias funcionavam. Ela precisava de alguém que a protegesse. E se o próprio pai havia abdicado desse papel, eu me tornaria a muralha que ela precisava. Enquanto minha mente fervia, minha nora continuava rindo. Era um riso tão seguro, tão confiante, que denunciava uma certeza. Ela acreditava que eu nada poderia fazer. Talvez pensasse que eu dependia do meu filho, que eu era apenas um velho inconveniente que ainda se agarrava à ideia de ser útil. A cada gargalhada dela, mais eu tinha certeza de que estava certa de uma coisa. Acreditavam que eu era impotente. E foi justamente essa confiança arrogante que os cegaria para o golpe que viria. Minha vontade era explodir ali mesmo, dizer tudo o que sentia, arrancar minha neta daquele inferno e nunca mais olhar para trás. Mas aprendi, ao longo da vida, que nem toda batalha se vence com gritos. Às vezes, é no silêncio que se constrói a vingança mais certeira. Permaneci quieto, absorvendo a cena como quem grava um filme na memória, porque sabia que cada detalhe, cada palavra, cada gesto seriam usados depois. Meus olhos encontraram os da minha nora, e naquele breve instante de confronto silencioso, eu sorri. Não um sorriso de prazer, mas um sorriso frio, calculado, que a deixou momentaneamente desconfortável. Ela não sabia ainda, mas aquele olhar havia marcado o início do fim da segurança dela. O que me mantinha contido não era medo, mas estratégia. Eu já havia entendido que se levantasse a voz ali, a situação recairia sobre minha neta. Qualquer confronto direto, sem preparo, acabaria aumentando o peso nos ombros frágeis daquela menina. E eu não podia permitir isso. O que ela precisava não era de mais uma briga de adultos gritando, mas de um plano que garantisse a ela proteção real, duradoura, que quebrasse o ciclo de humilhação que se repetia todos os dias. A sala estava carregada de uma tensão quase palpável. O riso dela, o silêncio desconfortável dele, o choro abafado da criança. E eu, imóvel, como uma estátua que observa e calcula. Senti que meu tempo ali estava se esgotando. Precisava sair antes que a raiva tomasse conta de mim e me fizesse perder o controle. Abracei minha neta mais uma vez. Olhei fixamente para os dois adultos que se consideravam donos daquela casa. E sem dizer nada me levantei. Eles esperavam que eu implorasse, que eu desse sermões, que eu perdesse o controle. Mas não. Saí em silêncio, carregando dentro de mim algo muito mais perigoso do que qualquer palavra poderia expressar. A decisão inabalável de destruir aquela falsa fortaleza que construíram sobre a dor de uma criança. Do lado de fora, respirei fundo, olhei para o céu nublado e deixei que o frio da tarde acalmasse meu sangue fervendo. Eu sabia que não seria fácil. Sabia que teria de agir com precisão cirúrgica, mas também sabia que tinha nas mãos a chave do destino deles. Aquele olhar perdido da minha neta e a risada cruel da minha nora se tornaram a faísca que acendeu a chama de um plano que mudaria tudo. E quando voltasse, não seria com palavras, mas com ações que fariam cada um deles se arrepender de subestimar o poder de um avô indignado. Quando deixei aquela casa carregando comigo o peso do olhar da minha neta e o eco venenoso da risada da nora, percebi que minha maior arma seria o silêncio. Não o silêncio da omissão, mas o silêncio estratégico. Aquele que disfarça o fogo que arde por dentro enquanto se prepara a vingança com calma e precisão. Eu caminhei até meu carro com passos pesados, e cada metro percorrido era um esforço para não voltar e explodir ali mesmo. Minha vontade era gritar, era arrancar minha neta daquele ambiente de hostilidade e mostrar ao meu filho que ele havia perdido toda a noção do que significa ser pai. Mas engoli essa raiva como quem engole um veneno,
consciente de que o tempo certo para agir ainda não havia chegado. No volante parei por alguns minutos com as mãos firmes, mas trêmulas, apoiadas na direção. O silêncio dentro do carro só amplificava o barulho da lembrança. A frase brutal de meu filho e a gargalhada debochada de sua esposa. Fechei os olhos e imaginei minha neta ali, no canto da sala, encolhida, esperando que alguém a defendesse. Foi então que um raciocínio frio se impôs. Eu precisava ser mais forte do que meu impulso. Explodir traria alívio momentâneo, mas não resolveria nada. Ao contrário, apenas reforçaria o ciclo de violência que já a consumia. Se queria protegê-la de verdade, precisaria usar o que eles menos esperavam de mim: inteligência, silêncio e a paciência de quem sabe esperar o momento exato de agir. Ao longo dos dias seguintes, mantive uma rotina controlada. Não liguei para meu filho. Não voltei à casa dele. Não dei qualquer sinal de confronto direto. Foi difícil, talvez o maior desafio da minha vida, porque cada fibra do meu corpo clamava por justiça imediata. Mas eu precisava observar, reunir provas não apenas daquilo que vi, mas também da forma como eles se comportariam diante de meu aparente recuo. E foi aí que percebi um padrão ainda mais cruel. Eles acreditaram que meu silêncio era covardia. Passaram a me tratar com descaso, como se eu fosse irrelevante. Como se minha visita tivesse sido um último suspiro de autoridade de um velho ultrapassado. Essa impressão me serviu de disfarce. Enquanto eles acreditavam que eu havia recuado, eu me movia nos bastidores. Conversei discretamente com vizinhos. Escutei relatos de que os gritos eram frequentes, que a criança vivia sempre recolhida e que já era comum ver a esposa debochando da menina em público. Cada palavra que ouvia era como um prego no caixão da falsa imagem de família que eles tentavam sustentar. Eu registrava tudo mentalmente, preparando o terreno. Ao mesmo tempo, me forcei a manter a imagem de avô distante, de pai que já não interferia. Essa era a máscara que eu precisava vestir para que eles permanecessem confiantes, certos de que nada aconteceria. Mas por dentro, eu ardia. Era como segurar uma chama nas mãos, sabendo que se eu a liberasse cedo demais, queimaria apenas o chão à minha volta. Precisava esperar o momento em que pudesse incendiar toda a estrutura que eles haviam erguido sobre arrogância e desprezo. Durante esse período, evitei até mesmo comentar com pessoas próximas. A vingança, percebi, só é eficaz quando conduzida no mais absoluto silêncio. Cada palavra solta poderia virar alerta, e eu não podia correr o risco de que eles soubessem o que eu pretendia. Então, por fora, eu era o mesmo de sempre. Mas por dentro, cada detalhe do que presenciei naquela tarde se transformava em combustível para algo maior. Recordo-me de uma noite em particular, sentado na varanda da minha casa, com o vento frio batendo contra meu rosto. Eu revivia a cena da sala. Minha neta encolhida, os gritos, a risada. O peso daquilo me tirou o sono, mas foi nesse silêncio que entendi a dimensão do meu papel. Eu não era apenas um espectador daquela tragédia doméstica. Eu era a única linha de defesa daquela criança. E se o amor deles por ela havia sido corrompido pelo egoísmo, restava o meu, incondicional e disposto a tudo. Foi ali, naquela noite, que a chama que eu carregava dentro se transformou em um plano. Eu sabia onde estava o ponto fraco deles. Acreditavam que a segurança vinha do dinheiro, da casa financiada que exibiam como símbolo de estabilidade. O mesmo teto que servia de palco para os gritos seria o primeiro a desmoronar. E eu tinha os meios para isso, porque parte daquela estrutura só existia graças a mim. O silêncio, até então, havia sido meu escudo, mas começava a se transformar em espada. Eu não precisava gritar, não precisava discutir. Tudo o que eu precisava era de um telefonema, de uma assinatura, de uma decisão que poderia mudar completamente o rumo da vida deles. Eles acreditavam que estavam no controle, que podiam rir da dor de uma criança sem consequências.
Mas a cada riso da nora e a cada palavra áspera do meu filho estavam apenas cavando mais fundo o próprio abismo. O fogo dentro de mim seguia queimando, mas agora eu o alimentava com disciplina. O silêncio deixava de ser apenas contenção e se tornava estratégia. Eu observava em chamas, mas já não era apenas a raiva que me movia, e sim a certeza de que em breve eles aprenderiam da forma mais dura possível que o amor de um avô não é apenas afeto, é também justiça. E quando essa justiça chegasse, não viria com gritos nem socos na mesa, mas com o peso frio da realidade que eles não esperavam enfrentar. O silêncio que carreguei até ali já não era mais vazio. Era o prenúncio de uma tempestade. E eu, paciente, esperava apenas a hora de deixá-la cair sobre eles. Naquela manhã em que decidi voltar à casa do meu filho, não levei flores, não levei presentes, não levei o sorriso habitual de quem visita a família. Levei apenas um peso dentro do peito, que já não podia mais ser contido. O silêncio estratégico havia cumprido seu papel, mas havia chegado a hora de marcar posição, de mostrar que eu não era apenas um espectador passivo de um espetáculo cruel. Quando estacionei diante da casa, a mesma fachada que tentava exibir prosperidade me pareceu apenas um cenário falso, sustentado pela arrogância de dois adultos que haviam se convencido de que tinham o direito de esmagar uma criança para afirmar sua autoridade. Entrei sem esperar ser convidado, e quando abri a porta, encontrei mais uma vez minha neta encolhida em um canto, os olhos perdidos em algum ponto da sala, enquanto meu filho falava alto, como se despejasse sobre ela todas as frustrações de sua vida. Minha presença interrompeu o fluxo de insultos, mas não trouxe vergonha, apenas incômodo. A esposa dele, recostada no sofá como sempre, sorriu com ironia, aquele mesmo riso frio que conheci dias antes. Era como se ela dissesse: "Veio pra quê? Pra ver de novo que aqui você não manda em nada?" Meu filho tentou se recompor, mas a altivez com que ergueu o queixo só reforçava a certeza de que ele não via problema algum no que fazia. Foi nesse instante, olhando para os dois, que percebi que qualquer palavra branda, qualquer conselho ou apelo seria inútil. Então, sem elevar a voz, apenas com a firmeza de quem carrega uma vida inteira de experiências, eu disse: "Vocês não merecem ser pais." O silêncio que se seguiu foi denso. Minha neta levantou os olhos e por um breve momento pareceu respirar, como se alguém finalmente tivesse dito em voz alta aquilo que ela não podia expressar. Já meu filho empalideceu, não por culpa, mas por raiva. Ele se aproximou. Tentou me encarar com aquele ar de superioridade que havia cultivado nos últimos anos, mas eu não desviei o olhar. Vi nele o menino que um dia correra pelos meus braços pedindo colo, mas agora transformado em um homem que havia perdido qualquer noção de ternura. Era doloroso admitir isso, mas necessário. Meu filho já não era mais a pessoa que eu ajudei a criar, e talvez nunca tivesse sido. A nora não demorou a reagir. Com a voz carregada de desprezo, me chamou de velho ultrapassado, de peso que deveria se preocupar com sua própria vida, em vez de se meter onde não era chamado. Disse que eu não entendia como era educar uma criança nos dias de hoje, que ela precisava aprender na marra, ou nunca seria alguém. Ri por dentro ao ouvir isso, não porque achasse graça, mas porque percebi o tamanho da ilusão em que viviam. Chamavam de educação, o que nada mais era do que abuso, e justificavam a crueldade com discursos vazios. Meu filho, inflamado pelas palavras da esposa, perdeu o pouco de compostura que lhe restava. Apontou o dedo para mim e disse que aquela era a casa dele, que eu não tinha direito de interferir, que se eu estava incomodado, deveria simplesmente me afastar. Ele acreditava que o poder estava em quem gritava mais alto. Mas naquela hora, aprendi que a verdadeira força está em manter o tom frio, mesmo quando o sangue ferve. Eu não gritei, não rebati insultos. Apenas o encarei e repeti,
com a mesma calma. Vocês não merecem ser pais. A frase ecoou pela sala como um veredito. Eu sabia que ela doía não por expor a verdade, mas porque atingia exatamente o ponto que eles tentavam esconder. A incapacidade de oferecer amor, respeito e dignidade à própria filha. Vi o desconforto crescer. Vi a máscara de autossuficiência se rachar. E foi nesse momento que compreendi que eu não precisava prolongar aquela discussão. Aquelas palavras já tinham feito o trabalho que deveriam fazer. O que viria depois seria ação, não conversa. Minha neta se aproximou de mim, tímida, como quem busca refúgio. E eu a segurei pela mão. Foi um gesto pequeno, mas que me deu forças para sair dali sem perder o controle. Não havia mais espaço para explicações. Eu não devia nada àqueles dois. Devia apenas àquela criança que olhava para mim como seu único porto seguro. Caminhei até a porta sem me virar, mas antes de cruzá-la, deixei outra frase, igualmente firme. Vocês vão aprender o que significa viver sem respeito. E quando isso acontecer, lembrarão desse dia. Saí da casa com o coração em chamas, mas com a mente fria. Eu sabia que eles acreditavam ter vencido mais uma vez, que interpretariam minhas palavras como um arroubo de um velho sem forças. E era exatamente isso que eu queria que pensassem. Porque quanto mais seguros estivessem em sua arrogância, mais devastador seria o tombo, quando percebessem que a base de sua vida não estava tão sólida quanto julgavam. Enquanto dirigia de volta para casa, a voz do meu filho ainda ressoava, misturada à risada da esposa. Mas agora não me feria, não me paralisava. Ao contrário, era combustível para o que eu já havia decidido. Eu não precisava mais de provas ou testemunhas. Eu havia visto, ouvido e sentido tudo o que bastava para agir. E se no capítulo anterior o silêncio havia sido minha estratégia, naquele instante o confronto frio serviu como declaração de guerra. Não voltei para casa apenas com raiva. Voltei com convicção. Já não havia espaço para hesitação. Eles não mereciam ser pais, mas eu ainda tinha a chance de ser o avô que minha neta precisava. E para isso, eu não mediria esforços. Sabia que o próximo passo não seria apenas falar, mas agir. E dessa vez não haveria mais recuo. Eles haviam escolhido a arrogância. Eu escolheria a justiça. E a justiça, quando chega silenciosa e certeira, é a que mais dói. Nos dias que se seguiram ao confronto, percebi que algo havia mudado no olhar do meu filho e da esposa dele. Já não me viam apenas como o avô inconveniente que aparecia de surpresa ou como o pai que insistia em se intrometer. Agora me olhavam com uma mistura de rancor e desafio, como se minhas palavras tivessem deixado uma ferida que eles não conseguiam ignorar. Eu sabia que aquele "vocês não merecem ser pais" havia penetrado fundo, mas o que não imaginava era a rapidez com que tentariam devolver o golpe. Foi durante uma visita breve, quando decidi levar alguns presentes para minha neta, que a máscara deles caiu de vez, revelando não apenas arrogância, mas um desprezo explícito e calculado. Entrei com um sorriso discreto, trazendo um livro infantil que eu mesmo havia escolhido com cuidado, lembrando das histórias que costumava contar para meu filho quando era pequeno. Minha neta correu para meus braços, agarrando-se a mim como quem encontra abrigo em meio a uma tempestade. Mas antes que eu pudesse sequer abrir a sacola, a voz da nora cortou o ar com uma ironia envenenada. Ela não precisa de livro nenhum. Precisa aprender a obedecer. Velho, você acha que mimos vão ensinar essa menina a ser alguém? O tom dela era alto o suficiente para que a criança ouvisse. E percebi com tristeza que era proposital. Era como se quisesse diminuir não só a mim, mas também a própria filha diante de todos. Meu filho, que até então observava em silêncio, resolveu se juntar ao coro da crueldade. Olhou-me nos olhos e disse, com aquela frieza que ainda me arrepiava: "Você não manda aqui. Nunca mandou. Acha que é o grande herói, mas não passa de um peso. Se um dia eu precisei de você, hoje eu não preciso mais.
E se está aqui achando que vai nos envergonhar de novo, lembre-se, essa casa, essa vida, tudo isso é meu. Você não tem nada. Aquelas palavras caíram sobre mim como pedras. Eu, que havia estado ao lado dele em cada etapa difícil, que havia dado apoio quando ele não tinha nem chão para pisar, agora era chamado de inútil, como se toda a história que construímos juntos pudesse ser apagada com um sopro de desprezo. Minha neta, ao ouvir aquilo, baixou os olhos e se encolheu, como se carregasse a culpa por um conflito que não era dela. Essa cena me partiu mais do que qualquer insulto dirigido a mim. Vi claramente que ela já havia internalizado a lógica distorcida da casa, que sua presença era um incômodo, que não merecia afeto, que tudo o que fazia era errado. Não era apenas a fome que ameaçava as meninas. Era a erosão lenta da autoestima, a destruição silenciosa de sua infância. E nesse momento compreendi que cada segundo naquele ambiente a deixava mais distante da vida que merecia. Mas o pior ainda estava por vir. A nora, sempre pronta para envenenar mais, riu e acrescentou: "Velho, a verdade é que você deveria agradecer por ainda poder aparecer aqui. Mas quer saber? Nem precisamos de você. A gente está bem sem sua ajuda. E, aliás, se pensa que pode se meter, saiba que quem decide somos nós. Você não tem voz." Essa frase, cuspida com tanto desdém, deixou claro o que eu já sabia, mas precisava ouvir. Eles não apenas acreditavam na própria superioridade, como tinham certeza de que eu não era capaz de alterar nada em suas vidas. Acreditavam que eu era um homem sem armas, sem poder, um sobrevivente que apenas observava. A ironia é que, enquanto falavam, eu já tinha nas mãos a chave que sustentava tudo aquilo. Eles se apoiavam em uma casa que não existiria sem o meu nome no financiamento, em uma vida que ainda respirava graças ao suporte que, no fundo, vinha de mim. E, enquanto cuspiam palavras que nunca poderiam ser retiradas, cavavam com as próprias mãos a armadilha em que cairiam. A máscara deles havia caído. Já não havia mais nem mesmo a tentativa de disfarçar. Não havia amor, não havia respeito. Apenas desprezo puro. O tipo de veneno que destrói famílias por dentro. Saí daquela visita com a cabeça erguida. Não porque não tivesse doído, mas porque entendi que finalmente tinha visto o que precisava ver. Aquela arrogância cega era a prova de que qualquer gesto de reconciliação seria em vão. Não havia espaço para diálogo. Não havia redenção possível enquanto continuassem acreditando que estavam acima de tudo. Eu não poderia mudar a essência deles, mas poderia, sim, mudar o terreno em que caminhavam. Enquanto dirigia de volta para casa, as palavras ecoavam como marteladas. Você não manda aqui. Você não tem voz. Você não tem nada. Foi então que percebi. Era exatamente esse erro de cálculo que os derrubaria. Eles se esqueceram que eu, silencioso, ainda era o pilar de algo que julgavam intocável. A ingratidão havia me ferido, mas também me dado uma clareza brutal. Não era mais apenas sobre proteger minha neta. Era sobre mostrar a eles que a arrogância sempre cobra seu preço. Quando estacionei diante de minha casa, já não havia dúvidas. Apenas a calma fria de quem sabe o que vai fazer. A máscara deles havia caído, e as palavras que jogaram contra mim seriam a lembrança amarga de um erro que jamais poderiam apagar. Agora, o próximo passo estava claro, e eu sabia que seria definitivo. A vingança já não era apenas um desejo. Havia se tornado uma promessa. Naquela noite, sentado sozinho na sala de minha casa, eu ainda ouvia as palavras cuspidas com veneno pelo meu filho e pela esposa dele. O silêncio da casa parecia zombar de mim. Cada sombra projetada pelas lâmpadas fracas parecia me lembrar que eu havia sido chamado de inútil, que eu não tinha nada, que eu não mandava em lugar algum. A raiva queimava por dentro, mas não era mais aquela chama impetuosa e sem direção que me consumira nos primeiros dias. Agora ela ardia com constância,
como uma brasa que não apaga, alimentada pela lembrança da minha neta encolhida, com os olhos sem brilho. Se antes eu havia sentido a tentação de gritar, agora havia algo mais profundo, uma clareza cortante, a percepção de que eu possuía, sim, uma voz. E ela não precisava ser alta, precisava ser certeira. Olhei ao redor e vi as fotografias antigas na estante. Meu filho pequeno, sentado em meus ombros, sorrindo para a câmera, em um tempo em que eu acreditava que nada poderia corromper nossa relação. As imagens eram punhais cravados em minha memória, lembranças de um passado que não existia mais. Foi naquele contraste entre a criança que um dia ele fora e o homem arrogante que se tornara que entendi que minha batalha não era para salvá-lo. Era para salvar quem ele deveria estar protegendo. Minha neta não podia pagar o preço pela arrogância dos pais. Peguei o telefone fixo, aquele que quase não usava mais, e fiquei por alguns instantes apenas encarando-o, como se fosse um objeto sagrado que carregava dentro dele o poder de transformar destinos. A decisão que eu estava prestes a tomar não podia ser desfeita. Seria um corte limpo, definitivo, e sabia que o impacto seria devastador. Hesitei por um momento. Não porque duvidasse da justiça do que faria, mas porque a dor de ser forçado a agir contra o próprio filho é uma das mais cruéis que um pai pode sentir. Ainda assim, ao fechar os olhos, vi a imagem clara de minha neta, sozinha, com lágrimas descendo pelo rosto, e soube que não havia escolha. Disquei o número do gerente do banco, um homem que me conhecia há anos e que sempre foi solícito comigo. A voz dele, calma e formal, atendeu do outro lado da linha, e eu não perdi tempo. Pedi acesso ao contrato de financiamento que estava em meu nome e no de meu filho. Aquele mesmo contrato que tornara possível a compra da casa que eles agora usavam como símbolo de poder. Expliquei que queria exercer meu direito de interromper imediatamente o suporte financeiro. Houve silêncio do outro lado, seguido de uma pergunta cautelosa. Tem certeza, senhor? Isso pode trazer consequências sérias para seu filho e para a família dele. Minha resposta saiu sem hesitação. Mais sérias do que uma criança ser criada sob abuso? Tenho absoluta certeza. Enquanto ouvia o homem do banco confirmar os procedimentos, senti um alívio frio percorrer minhas veias. Era como se cada palavra que eles haviam jogado contra mim, inútil, peso morto, sem voz, estivesse sendo devolvida naquele instante. Não precisei levantar a voz, não precisei encarar mais uma discussão. Apenas um telefonema, um clique final, e toda a estrutura que sustentava a arrogância deles começaria a ruir. Depois que desliguei, fiquei imóvel por alguns minutos, sentindo a gravidade da decisão. Não havia alegria em mim. Não havia sensação de vitória no sentido mais raso da palavra. O que havia era a certeza de que havia feito o que precisava ser feito. Minha neta teria uma chance, ainda que através de um caminho doloroso, porque o castelo de soberba que construíram desmoronaria. E talvez, só talvez, isso abriria espaço para que ela encontrasse uma vida mais digna. Na escuridão da sala, percebi que aquela decisão havia me transformado também. Eu, que por tanto tempo havia me contido em silêncio, que havia engolido insultos e humilhações, agora me sentia dono de meu próprio poder novamente. Não era um poder de vingança cega, mas de justiça. Ao retirar deles a casa, não estava apenas tirando paredes e telhado. Estava arrancando o chão debaixo dos pés de quem acreditava que podia zombar da dor de uma criança sem consequências. Fechei os olhos e respirei fundo. O telefone, agora em repouso, parecia pulsar ainda, como se fosse um coração extra no cômodo, batendo junto ao meu. Eu sabia que a partir daquela noite, nada mais seria igual. O destino deles havia mudado, e o meu também. O que viria a seguir seria inevitável. A reação deles, a fúria, a queda. Mas, dentro de mim, havia uma serenidade estranha, como a de um soldado que, depois de anos de espera, finalmente dá o primeiro passo em direção à batalha que sabia que precisava enfrentar.
Levantei-me, fui até a janela e olhei para o céu escuro. Não havia estrelas naquela noite, apenas nuvens pesadas que pareciam anunciar tempestade. Sorri sozinho, não por satisfação, mas pela ironia do destino. Às vezes, a tempestade que mais tememos é a única capaz de limpar o ar. E eu havia acabado de chamar uma tempestade para a vida do meu filho e da esposa dele. Uma tempestade que eles nunca esqueceriam. Os dias seguintes àquele telefonema correram com uma calma enganosa. Eu segui minha rotina como sempre, tomando meu café pela manhã, varrendo a varanda, cumprimentando os vizinhos. Mas dentro de mim havia uma expectativa silenciosa, uma contagem regressiva que apenas eu conhecia. Do lado de lá, na vida do meu filho e da esposa dele, as engrenagens começaram a girar e os primeiros sinais do que eu havia desencadeado começaram a surgir. Ainda tímidos, ainda embrulhados na confiança arrogante de quem acredita que nada pode atingi-lo. A primeira notificação chegou em forma de carta, lacrada com o selo do banco, entregue pelo carteiro no portão de ferro da casa que eles tanto gostavam de exibir. Eu soube disso porque um vizinho me contou, rindo de como a nora, ao receber o envelope, revirou os olhos e o deixou jogado sobre a mesa da sala, como quem recebe uma propaganda qualquer. Ela abriu o papel com desdém, deu de ombros e o largou ali, sem nem se dar ao trabalho de ler até o fim. Meu filho, ao chegar do trabalho, pegou o envelope e bufou, murmurando algo sobre mais uma burocracia idiota, amassando-o e jogando-o em cima do balcão. A casa, naquele momento, ainda estava cheia de risos, como se a vida seguisse intocada, como se os avisos não passassem de barulho de fundo, em um espetáculo onde eles eram os protagonistas. Mas eu sabia que aquelas palavras impressas em papel não eram um blefe. Eram o início de uma avalanche. A cada dia que passava, outra correspondência chegava. Cada uma mais urgente, cada uma mais incisiva. E eles, cegos pela arrogância, continuavam a ignorar. Os vizinhos começaram a reparar nas idas e vindas do carteiro, nos envelopes com o logotipo do banco que se acumulavam. Comentários surgiam nas esquinas, no mercado, na padaria. Aquele ar de prosperidade que meu filho e a esposa dele tanto cultivavam começava a mostrar fissuras, ainda que eles tentassem disfarçar com roupas novas, jantares ostentosos e risadas altas demais para quem começa a ser sufocado por dívidas. Minha neta, sensível como só uma criança pode ser, percebeu primeiro. Contaram-me que ela, em uma tarde qualquer, pegou um dos papéis esquecidos em cima da mesa e perguntou à mãe por que havia tantas cartas iguais chegando. A resposta foi uma gargalhada seca, seguida de um "Isso não é da sua conta". A menina calada guardou a dúvida no peito, mas aprendeu a ler nos rostos dos adultos a tensão que eles tentavam esconder. E cada vez que o carteiro dobrava a esquina, seus olhos se enchiam de um misto de medo e curiosidade, como se pressentisse que o mundo dela estava prestes a mudar. Enquanto isso, eu observava de longe, sem pressa, sem intervir. O silêncio que eles interpretavam como fraqueza agora trabalhava a meu favor. Eles acreditavam que eu tinha desistido, que minhas palavras não passavam de bravatas de um velho ressentido, e por isso não davam a devida importância às notificações que se empilhavam sobre a mesa. Mas a cada envelope ignorado, a corda apertava mais. O prazo corria, os números se acumulavam, e o chão sob os pés deles começava a rachar, mesmo que ainda não percebessem. Houve uma noite em que meu filho, já irritado pelas cartas insistentes, comentou em voz alta que aquilo não passava de ameaça do banco. Ele dizia à esposa que nada aconteceria, que os bancos sempre mandam papéis antes de qualquer coisa, que era só jogar fora e esperar. Ela concordava, rindo, dizendo que o velho não tem coragem para nada, que tudo aquilo era apenas um susto. Eles não sabiam que o que movia aquele processo não era o banco sozinho, mas eu, que havia retirado o pilar sobre o qual se apoiavam.
E a cada gargalhada deles, mais próximo estava o momento em que essa confiança seria triturada pela realidade. O que mais me impressionava era a incapacidade deles de ler os sinais. Os vizinhos já começavam a comentar em tom de cochicho, mas eles se fechavam ainda mais na bolha de arrogância. Compraram uma televisão nova, fizeram um churrasco com amigos, postaram fotos nas redes sociais mostrando uma vida de aparente abundância, enquanto o perigo crescia no silêncio dos papéis carimbados. Era como assistir alguém dançar em cima de uma ponte que balança, convencido de que a madeira não vai ceder, mesmo com cada estalo que o chão dá. Eu, de minha parte, mantinha minha calma. Sabia que a queda não viria em um único golpe, mas em ondas, cada uma mais forte do que a anterior. As notificações eram apenas o primeiro abalo, a primeira rachadura visível. Eles podiam ignorar, podiam debochar, podiam rir de mim e das cartas que chegavam. Mas a verdade é que já estavam cercados, e quando o peso da realidade finalmente caísse sobre eles, não haveria riso que sustentasse, não haveria desculpa que encobrisse. Minha neta, sem entender completamente, mas sentindo o clima, começou a buscar ainda mais meus abraços nas poucas vezes em que nos víamos. Ela não sabia colocar em palavras, mas eu sabia que dentro dela havia uma tempestade de dúvidas. E essa percepção me dava ainda mais certeza de que eu estava no caminho certo. Porque se havia algo que eu não podia permitir, era que ela crescesse, acreditando que o riso cruel e a humilhação eram normais, que não havia justiça no mundo. Assim, deixei que o tempo seguisse seu curso. Cada notificação ignorada era um prego a mais no caixão da falsa segurança que eles ostentavam. E eu, paciente, observava de longe, como quem assiste uma peça cujo desfecho já conhece. O primeiro abalo havia acontecido, discreto, quase imperceptível para eles. Mas para mim era o sinal claro de que a queda era inevitável. A tempestade já estava formada, e logo muito em breve, ela desabaria sobre aquela casa. O tempo passou como um rio silencioso que esconde a correnteza debaixo da superfície. E enquanto meu filho e sua esposa continuavam rindo, debochando e se gabando de uma estabilidade que já não existia, o dia inevitável se aproximava. Eu sabia que seria assim. Primeiro viriam as notificações, depois os prazos. Em seguida, os avisos de cobrança mais severos. Até que finalmente chegaria o momento em que a porta daquela casa seria batida não por vizinhos curiosos ou parentes indesejados, mas pelo peso frio da lei e da instituição que eles acreditavam poder ignorar. Quando a data marcada chegou, eu já estava preparado, não no sentido de estar presente fisicamente, mas no íntimo, porque sabia que aquele seria o marco em que a arrogância deles seria esmagada pelo mundo real. Na manhã daquele dia, os vizinhos contaram mais tarde. Um carro do banco estacionou na rua. Era preto, oficial, com 2 homens de terno que não precisavam anunciar a que vinham. A própria postura deles já trazia a mensagem. Bateram a porta com firmeza, não com violência, mas com a cadência de quem sabe que está ali para cumprir um papel incontestável. A nora foi quem abriu, com o mesmo ar de desprezo de sempre, e riu antes mesmo de ouvir. Mais uma dessas cartas ridículas. Não tem vergonha de incomodar a gente? Disse ela como se o poder da língua fosse suficiente para afastar a realidade. Mas naquele momento, já não havia mais riso que sustentasse. Meu filho chegou logo em seguida, arrastando os pés pelo corredor. E a expressão dele mudou quando os homens explicaram que estavam ali para executar a tomada da casa. A princípio, tentou usar a mesma altivez de sempre. Ergueu o tom da voz, falou sobre advogados, sobre injustiça, sobre contatos que nunca existiram. Mas os oficiais estavam imunes ao teatro. Entregaram documentos carimbados, provas de que os prazos haviam expirado, de que as notificações foram enviadas e ignoradas, de que não havia mais negociação possível. A casa, aquela que ele exibia como troféu, estava sendo recolhida pelo banco.
Foi nesse momento que, dizem, o silêncio tomou conta da sala. A esposa dele, antes tão firme no deboche, empalideceu. Tentou dizer que havia um engano, que isso não podia estar acontecendo. Mas a frieza das assinaturas e dos carimbos não deixava espaço para discussões. Meus netos vizinhos que brincavam na rua pararam para observar, e logo outros moradores começaram a se juntar, testemunhando a cena. Era impossível esconder. Móveis sendo listados, caixas sendo preparadas. A vida deles sendo desmontada diante dos olhos da comunidade, que tantas vezes ouvira as gargalhadas de soberba que vinham daquela mesma casa. Meu filho, tomado pela raiva, ainda tentou ligar para mim. O telefone tocou em minha mesa, e eu vi o número dele piscando, mas deixei tocar até cair. Sabia exatamente o que ele queria. Um socorro de última hora, um pedido disfarçado de ordem, a expectativa de que, como sempre, eu apareceria para resolver os problemas que ele mesmo criara. Mas dessa vez, não atendi. O silêncio da minha parte foi mais eloquente do que qualquer palavra que eu pudesse dizer. Ele estava sozinho, e agora sentia o peso de cada frase que um dia jogou contra mim. Os vizinhos disseram que, quando os homens do banco começaram a esvaziar os cômodos, minha neta ficou parada no corredor, segurando um pequeno urso de pelúcia com tanta força que parecia querer fundi-lo ao próprio corpo. Ela não entendia completamente o que acontecia, mas sabia que algo grande e terrível estava acontecendo. Olhava para os adultos correndo de um lado para o outro, desesperados, e seus olhos buscavam por alguém que não aparecia. Eu. Isso me partiu por dentro, mas também me deu convicção de que era exatamente por ela que eu fazia aquilo. A cena terminou com malas sendo levadas às pressas para a calçada, roupas jogadas em sacolas improvisadas, e a família que antes se vangloriava agora reduzida a rostos abatidos, expostos ao julgamento de todos. Não houve mais riso, não houve mais palavras afiadas. Houve apenas o som seco da porta se fechando atrás dos oficiais, deixando para trás uma casa vazia, esvaziada não só de móveis, mas de toda a aura de poder que eles acreditavam possuir. Enquanto isso, eu estava em minha casa, sentado em minha poltrona, olhando pela janela para o céu que parecia mais limpo do que nos últimos meses. Não havia festa em mim, não havia comemoração, mas havia uma paz silenciosa, a certeza de que eu havia cumprido aquilo que me propus. Eles tinham sido confrontados não pela minha raiva, mas pela consequência de suas próprias escolhas. E agora, sem a casa, sem o palco de soberba, precisariam encarar a realidade nua e crua. Soube mais tarde que naquela noite, eles dormiram em um quarto de hotel barato, apertados e desconfortáveis, e que meu filho ficou em silêncio, encarando o teto, sem palavras para a esposa que chorava de raiva e vergonha. Eu sabia que aquele seria apenas o início, porque a queda nunca é de uma vez. Ela vem em ondas, e essa havia sido a primeira a arrastá-los. O banco havia batido a porta, e com ele, a vida que eles tanto se orgulhavam começou a ruir. E eu, calado, apenas observava de longe, porque sabia que ainda havia mais por vir. Na manhã seguinte à tomada da casa, o bairro inteiro já comentava o ocorrido. Não havia quem não tivesse visto, ainda que de relance, a movimentação na calçada. Móveis sendo carregados, documentos sendo assinados. A família que tanto se vangloriava agora, reduzida a malas espalhadas diante do portão. Eu não precisei estar lá para presenciar. Os relatos chegavam até mim como ondas, cada um descrevendo a mesma cena sob diferentes ângulos. Alguns falavam com espanto, outros com uma ponta de satisfação mal disfarçada, mas todos tinham em comum a constatação de que, finalmente, a máscara do meu filho e da esposa havia caído diante de todos. Não eram mais o casal que ostentava jantares caros, roupas novas e sorrisos altivos. Eram apenas duas figuras encolhidas diante da realidade, com o orgulho despedaçado e a reputação arrastada pelo chão.
Os vizinhos disseram que a esposa dele chorava descontroladamente, agarrando-se às sacolas como quem tenta salvar restos de um naufrágio. Entre soluços, murmurava que aquilo era um erro, que não podia estar acontecendo. Mas as lágrimas não tinham mais poder de reverter o inevitável. Meu filho, por sua vez, tentava manter a pose. Com o queixo erguido e os ombros tensos, olhava em volta como quem desafia os olhares curiosos, como se ainda pudesse sustentar uma aura de superioridade. Mas os olhos não mentem, e nos olhos dele não havia nada além de desespero. Era o olhar de quem finalmente percebeu que a proteção que acreditava ter desaparecera como fumaça. No meio daquele caos estava minha neta. Pequena demais para carregar o peso daquela cena, segurava seu urso de pelúcia com tanta força que parecia temer que ele também lhe fosse tirado. Não chorava, não fazia escândalo, apenas observava em silêncio, com olhos muito mais maduros do que deveriam ser. Um vizinho me contou que em certo momento ela olhou para o pai e depois para a mãe, e então baixou os olhos para o chão, como se entendesse que não havia ninguém ali capaz de protegê-la. Aquilo me atravessou como uma lança. Eu sabia que ela precisava de mim mais do que nunca, mas também sabia que a dor daquele dia marcaria para sempre sua memória. Talvez um dia ela se lembrasse menos dos móveis carregados e mais daquela sensação de abandono. Enquanto as malas eram empilhadas na calçada, as pessoas ao redor não escondiam o julgamento. Alguns cochichavam, outros balançavam a cabeça em reprovação, e havia até quem disfarçasse um sorriso. A comunidade que tantas vezes foi testemunha das risadas altas e do desprezo com que meu filho e a esposa tratavam os outros, agora assistia à queda deles como quem vê justiça acontecer diante dos próprios olhos. Não houve gritos de apoio, não houve vizinho oferecendo ajuda verdadeira. Houve apenas o silêncio frio do julgamento coletivo, o mesmo que eles alimentaram quando escolheram humilhar em vez de estender a mão. Minha nora, incapaz de aceitar a realidade, em certo momento apontou para as casas ao redor e gritou que todos eram invejosos, que estavam felizes em vê-los cair. Era a confissão mais clara de que já não restava nada além da raiva. E quanto mais ela falava, mais evidente se tornava que a queda não era apenas financeira, mas moral, emocional, social. Não eram mais respeitados, não eram mais temidos. Eram apenas motivo de pena e escárnio. Meu filho, percebendo a inutilidade das palavras dela, tentou calá-la, mas já era tarde. O orgulho que ele tanto cultivava havia sido dilacerado diante de todos, e não havia discurso que pudesse colar os pedaços de volta. Sua voz já não tinha força. Suas promessas já não tinham crédito. O homem que tantas vezes me enfrentou com arrogância agora se via reduzido a um silêncio amargo, enquanto seus pertences eram arrastados como restos de um reinado falido. E no meio de tudo isso, novamente, o olhar da criança. Esse olhar me perseguia mesmo sem eu estar lá, porque eu sabia exatamente como era. Um olhar de quem já não espera nada, mas ainda deseja algo impossível. Um olhar que pede socorro sem abrir a boca, que carrega a esperança frágil de que alguém, em algum lugar, apareça para dizer que tudo vai ficar bem. Quando me contaram sobre esse olhar, senti que minha decisão, por mais dura que tivesse sido, estava no caminho certo, porque aquela menina precisava aprender que o amor verdadeiro não falha e que a dignidade não pode ser trocada por orgulho barato. Naquela noite, quando a família finalmente se recolheu em um hotel barato, sem conforto e sem aplausos, meu filho não falou uma palavra. O silêncio dele não era estratégico como o meu havia sido. Era um silêncio de derrota. A esposa, exausta de chorar, se deitou com os olhos inchados, e minha neta, agarrada ao urso, fechou os olhos sem saber se teria um lar no dia seguinte. Doía pensar nisso, mas ao mesmo tempo, sabia que a queda deles era necessária. O orgulho precisava ser esmagado para que, talvez, algum resquício de humanidade pudesse florescer no meio das ruínas.
Eu, em minha casa, não comemorei. Apenas sentei-me na poltrona e fiquei em silêncio, pensando em como o destino é implacável com aqueles que confundem arrogância com poder. As malas na calçada, o choro da nora, o olhar vazio do meu filho e, acima de tudo, os olhos da minha neta. Tudo isso formava uma cena que jamais seria esquecida. A queda do orgulho não havia terminado ali. Era apenas mais um capítulo. Mas foi ali, diante de todos, que eles perderam aquilo que mais prezavam, a imagem de grandeza. O resto, eu sabia, viria com o tempo. Depois do dia em que vi minha família exposta diante da vizinhança, reduzida a malas na calçada e a olhares de reprovação que antes eles mesmos cultivaram, entendi que o ciclo estava completo. O orgulho deles havia se despedaçado. A soberba havia sido arrancada como tinta velha de uma parede. E agora restava apenas o silêncio da queda. Meu filho e a esposa aprenderam da forma mais dura que casas, móveis, jantares caros e risadas afiadas não sustentam nada quando não existe amor verdadeiro. E minha neta, pequena demais para compreender todas as nuances, mas sensível o bastante para sentir o peso de tudo, carregava nos olhos uma mistura de tristeza e esperança, como se buscasse, no meio da ruína, um porto seguro. Foi nesse momento que percebi que o mais importante ainda estava por vir. Não era a vitória financeira, não era a queda deles. Era aquilo que eu poderia oferecer àquela menina. Uma herança que não se compra nem se vende. A herança do cuidado, da proteção e do amor que não falha. Eu poderia ter deixado que o destino seguisse seu curso, que meu filho tentasse se reerguer sozinho, que a esposa dele buscasse outro palco para suas risadas. Mas e minha neta? Que destino teria se eu a abandonasse ao mesmo padrão de desprezo? O que ela aprenderia sobre o mundo se ninguém mostrasse a ela que existe dignidade, que existe bondade, que existem braços que nunca se fecham? Foi por isso que no dia seguinte à queda, fui até o hotel onde eles estavam. Não para confrontá-los de novo, nem para oferecer ajuda ao casal que tanto me feriu, mas para estender a mão à única inocente dessa história. Quando bati na porta, foi minha neta quem correu para abrir. O rosto dela iluminou-se de um jeito que não via há muito tempo. Ela pulou nos meus braços e agarrou-se ao meu pescoço com força, como se não fosse me soltar nunca mais. Meu filho surgiu logo atrás, abatido, os olhos fundos de quem não dormira. E a esposa dele, com o semblante inchado de choro e raiva, cruzou os braços e desviou o olhar. Não houve palavras de boas-vindas, não houve desculpas, não houve sequer um gesto de reconhecimento. Mas também não houve forças para me impedir. Eu entrei, segurei a mão da menina e disse com calma: "Vem comigo. Você precisa descansar em um lugar que seja realmente um lar." Eles não reagiram. Talvez por vergonha, talvez por cansaço, talvez porque, naquele momento, sabiam que não tinham mais poder sobre nada. Minha neta saiu comigo de cabeça erguida, sem olhar para trás. E no instante em que passamos pela porta, senti que estava carregando não apenas uma criança, mas um futuro que precisava ser resgatado. Levei-a para minha casa, simples, sem luxos, mas cheia de calor. Preparei para ela uma cama limpa, roupas quentinhas e um prato de comida que ela devorou em silêncio, como se tivesse medo que alguém lhe tirasse antes de terminar. Quando acabou, sorriu tímida. E naquele sorriso percebi que todo o esforço, toda a dor e todo o peso da decisão tinham valido a pena. Nos dias seguintes, passei a ser mais do que avô. Tornei-me pai de novo. Levei-a à escola, sentei-me ao lado dela para ajudar nas lições. Contei histórias antes de dormir. Escutei seus medos e segredos. Vi a confiança voltar aos poucos, como quem reacende uma chama que quase se apagou. Ela começou a rir novamente, a brincar sem medo, a olhar para mim com olhos que já não estavam perdidos, mas cheios de vida. Esse foi o maior presente que recebi em toda a minha vida. Ver que ainda havia tempo de salvar aquela inocência,
que ainda havia espaço para plantar em seu coração a certeza de que não está sozinha no mundo. Enquanto isso, meu filho e a esposa seguiam sua queda silenciosa. Soube que tentaram se apoiar em conhecidos, buscaram ajuda, mas ninguém estendeu a mão. A arrogância que cultivaram por tantos anos os deixou sozinhos no momento em que mais precisavam. E se antes se gabavam de que eu não mandava em nada, agora provavam o gosto amargo de não ter ninguém para mandar sequer um prato de comida ou um teto para abrigá-los. Não me orgulho dessa parte. Não celebro a dor deles, mas também não sinto pena. A vida cobra com juros aquilo que se planta, e eles colheram exatamente o que semearam. Minha neta, no entanto, nunca mais voltou para aquela casa. Ficou comigo cercada de amor, e cada dia ao lado dela foi a prova de que a verdadeira herança não está em dinheiro nem em propriedades, mas naquilo que se deixa no coração dos que amamos. Um dia, quando ela for mais velha e compreender tudo o que aconteceu, talvez me pergunte por que fiz o que fiz. E nesse dia, responderei que fiz porque o amor exige coragem. Porque proteger quem amamos às vezes significa tomar decisões que doem, mas que são necessárias. O fim dessa história não é a ruína de uma casa, nem a queda de dois adultos que acreditavam ser invencíveis. O fim verdadeiro é o recomeço de uma criança que encontrou abrigo nos braços do avô, que descobriu que dignidade e afeto são mais fortes do que qualquer fachada de poder. Essa é a herança que deixo. Não dinheiro, não propriedades, mas o exemplo de que amor e justiça caminham juntos, e que quando alguém tenta sufocar a inocência, sempre haverá uma mão firme para erguê-la. E quando me sento à mesa com minha neta rindo ao meu lado enquanto faz seus desenhos, sei que venci. Não porque derrubei meu filho e a esposa dele, mas porque garanti que a criança que eles tentaram esmagar teria a chance de florescer. Essa é a vitória que ninguém pode me tirar. A única que importa. O resto, todo o resto, ficou para trás, junto com as malas espalhadas na calçada de uma casa que já não existe mais.